Olá galera, beleza para vocês aí? Um abraço, mais um vídeo aqui com o professor Dário. No finalzinho deixa seu joinha, deixa seu like que a gente agradece, ok? Seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o continente europeu. Vou colocar só algumas características, tá? Do continente europeu, poucas coisas aí, mas que eu acho que vai dar um auxílio aí para algumas pessoas, beleza? Vamos lá. Seguinte, primeira coisa, a extensão do continente europeu. Em um vídeo anterior, eu já fiz a comparação do continente europeu com o território brasileiro, né? O continente europeu tem 10.180.000 quilômetros quadrados, ou seja, comparado com o Brasil, que tem 8,5 milhões, nosso território é quase do tamanho do continente europeu. Por isso que o nosso país é chamado de país continental, certo? Então tá aí a extensão territorial. Sobre população, a Europa é um continente que apresenta uma grande quantidade de países, né? Especificamente 49 países. Todavia que, pela quantidade de países, há uma população relativamente pequena. Por quê? Nós temos aproximadamente aí, em 2016, pela pesquisa que eu fiz, 741 milhões de habitantes. Ou seja, pela quantidade de países, a Europa deveria ter mais pessoas. Mas o que acontece? Por ser um continente de países ricos, países de primeiro mundo, eu não posso deixar de falar de algumas características, né? Por exemplo, a questão da redução na taxa de natalidade. Por qual razão esses países têm um número reduzido de pessoas, né? Reduzido por quê? Se a gente comparar com a Índia e com a China, né? A Índia tem aproximadamente 1 bilhão 300 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e aproximadamente 400 milhões de habitantes. Ou seja, a China tem mais habitantes que todos esses países da Europa. A Índia tem mais habitantes do que todos esses países da Europa, tá? Então não posso deixar de falar um pouco sobre a questão da população dos países da Europa, né? Os países que apresentam uma taxa de fecundidade baixa, quase que zero. Inclusive alguns países, posso citar o nome, né, de Portugal, é um dos países da Europa que incentiva o casamento. O governo paga casamento, paga lua de mel para ver se a mulher engravida, porque a taxa de fecundidade é baixíssima, né? Nos países da Europa as pessoas vivem mais e vivem melhor. O que é isso? As pessoas vivem mais anos, né? Que é a taxa de expectativa de vida, que hoje ultrapassa os 80 anos, tá? E vivem melhor por quê? Pela condição econômica dos países europeus, tá? Então a indústria, o comércio, os serviços que envolvem os países da Europa faz com que as pessoas tenham uma melhor condição econômica. Então eles têm habitação de qualidade, têm educação de qualidade, têm alimentação de qualidade, têm saúde de qualidade, segurança de qualidade. Você fala, professor Dário, mas a gente vê aí os ataques terroristas em alguns países da Europa. Todo mundo, nem todo mundo tem os problemas, mas esses países da Europa, os países que integram os países da Europa, eles têm segurança. Pode não ser 100%, porque infelizmente ninguém está livre dos problemas sociais, tá? Então, falar da Europa precisa a gente compreender um pouquinho da situação da população, tá? A taxa de fecundidade é mínima. Por qual razão? Alguns eu posso citar, né, que eu acho que eu devo ter falado já em vídeos anteriores. Por exemplo, casamentos tardios, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a despesa pelo filho, os métodos contraceptivos, a questão da educação. Então eu estou citando 5 fatores que têm caracterizado a redução da população nos países da Europa, tá? E alguns outros países de economia alta, né? Por exemplo, os Estados Unidos, o Japão. O Brasil caminha para ser também um país de população velha, que é chamado país de velhos, né? Porque a taxa de fecundidade diminui e a expectativa de vida aumenta, tá? Então, fazendo uma comparação desses 49 países da Europa, né? Considerado o maior a Rússia em extensão territorial, Rússia europeia, tá? Não é a Rússia asiática, porque a Rússia se divide em 2 partes, Rússia asiática e Rússia europeia. E o menor, que é o Vaticano, né? Além do Vaticano, eu posso citar pelo menos 4 países ou 5 de pequena dimensão territorial: Vaticano, Andorra, Mônaco, Malta, Liechtenstein. São
4 ou 5 países que tem uma extensão pequena, que inclusive em alguns mapas eles não aparecem. Aparece só o número e lá embaixo na legenda aparece o nome deles, tá? Então, em relação à população, a Europa apresenta uma redução na quantidade de pessoas, ou seja, tem mais pessoas com alto grau de expectativa de vida do que filhos. Abre-se aspas. É como se nós falássemos que a cada 10 casais, 2 ou 3 tivessem um filho, os outros 7 não. Então a taxa de fecundidade é baixíssima, tá? Sendo assim, a população da Europa tende a diminuir, inclusive, tá? Tende a diminuir. É um continente com 49 países, com a população bem reduzida comparada ao que eu acabei de falar, a Índia e a China, tá? Sendo assim, a Europa se caracteriza de forma diferente em relação aos outros continentes do mundo e em relação a vários outros fatores da sociedade do mundo globalizado, ok? Clima. Predominantemente, o clima na Europa é um clima temperado, tá? Temperado por quê? Porque a Europa é um continente cercado pelo Oceano Atlântico a leste, pelos Montes Urais a oeste, pelos Montes Urais a leste e pelo Oceano Atlântico a oeste. E pela África, né? O Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, que está no sul da África. Tá no norte da África e sul da Europa, ok? Então significa que o clima na Europa, ele predomina clima temperado. Professor, não existe outro tipo de clima? Sim, existe. Existe o clima frio de montanhas, o clima tropical, né? Tropical que não é igual ao nosso, é lógico. Tá? Por isso que é temperado. O clima mediterrâneo, etc. Mas o predominantemente é o clima temperado. Tá? Em relação ao relevo, ao relevo eu coloquei algumas características aqui, eu acredito que dá para ver. Tá? As montanhas, como por exemplo, as montanhas das Ilhas Britânicas, Escandinávia, que é os Alpes, né? Alpes suíços escandinavos, Pirineus e o Balcãs, tá? Também são montanhas. Tá? Montes Urais, que é uma cordilheira que inclusive é na região leste, que separa a Europa da Ásia, tá? Que supostamente a Europa poderia ser chamada Eurásia, mas é Europa, porque pela divisão política, né, da sociedade moderna foi dividido Europa e Ásia, tá? E é justamente os Montes Urais a leste que separa a Europa da Ásia, que poderia ser Eurásia, ok? Os Penibéticos, que é na Espanha, e as montanhas do Cáucaso. Então, são algumas das características do relevo, no caso montanhoso, mas tem os relevos de planície, né, próximo aos mares e oceanos, os planaltos, tá? As depressões. No caso aqui eu estou especificando somente, no caso, o relevo das montanhas, que são algumas das características por serem os maiores. Tá? Até porque os países da Europa também, por ser pequeno, se tem uma extensão territorial, né, de 10 milhões e 180 mil, significa que os países não são grandes, são pequenos, igual eu citei aqui, né, Vaticano, Malta, Andorra, etc. Ok? Então, em relação ao relevo é isso aí. Sobre a vegetação da Europa tem algumas características, né? Eu costumo até falar com alguns alunos que o nosso país, por ter uma dimensão grande, tem uma grande quantidade de vegetação, né? Abre-se aspas. Amazonas, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Manguezais, Mata dos Cocais, os Pinhais, Campos Sulinos, etc. Comparando com a Europa, que tem essa dimensão, na Europa tem a vegetação de montanhas, tem a tundra, taiga, floresta boreal, floresta de coníferas, tá? Então estou só especificando algumas delas aqui. Todavia que ambas estão dentro do clima temperado, tá? Ou vegetação temperada, beleza? Localização, né? Coloquei aqui como localização, a Europa é um continente que está ao norte da África, tá? E ao leste da Ásia, ok? Então a localização da Europa, eu acho que eu devo ter falado já em vídeos anteriores, se a gente pegar o mapa mundi, a Europa vai estar literalmente no centro e no topo do mapa mundi, né? Digamos que estaria bem assim, se isso aqui fosse o mapa mundi, a Europa estaria aqui, nesta posição, ou seja, no centro e no topo do mapa mundi. Por que isso, professor Dário? Justamente pela condição econômica. A Europa é um continente de país rico, né? Mas essa colocação é correta para a cartografia?
Porque se a gente verter o mapa, nós vamos colocar o continente africano, que está lá embaixo da Europa, na parte superior. E por que isso não acontece? Porque a Europa é um continente de países ricos, a África é um continente de países pobres, tá? Então, em termos de localização, cercado pelo Oceano Atlântico a oeste, né? Os Montes Urais a leste, né? Faz fronteira com a África por meio do Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ok? Então isso aqui é a localização. Sobre línguas, eu não vou falar de todas as línguas, é claro, porque a Europa, 49 países, praticamente quase que todo país tem uma língua, né? Ou duas, ok? Então aqui eu coloquei línguas faladas, francês, inglês, russo, alemão, búlgaro e etc. Tá? Etc por quê? Porque existe uma grande quantidade de países, se é 39 países, eu não vou lembrar especificamente de todos os tipos de língua. Ok? Beleza? Mas eu vou falar o seguinte, o nome dos países da Europa, tá? Só para fazer um apanhado geral aí, comparando a Europa com 49 países com a América, que em outra ocasião vou fazer um vídeo também falando sobre a América, tá? Eu não posso deixar de esquecer de falar que a Europa é o quê? A Europa é o berço da civilização, né? A Europa é o berço do desenvolvimento industrial. A Europa deu origem às grandes navegações, tá? Então eu vou fazer só um apanhado geral rapidola aí, rapidinho. No continente europeu se encontram os países que deram origem a outros países, como é o caso do processo de colonização, lá do século XV, né, final do século XV para início do século XVI, né, Portugal, Espanha, Holanda, França e etc. Então foram alguns desses países que deram origem a outros países, como é o caso dos países da Europa, da América e da África, tá, que foram colonizados por esses povos. Inclusive eu até costumo brincar com alguns alunos que o nosso país ele não foi colonizado, ele literalmente foi invadido, ou seja, os europeus, né, portugueses, holandeses, franceses, espanhóis, vieram para a América, invadiram, não colonizaram, tá? Ou seja, eles chegaram aqui, já existiam os nativos, que eram milhares, a partir daí eles geraram o que nós chamamos de genocídio, mataram milhares de nativos, né? As índias eram usadas como escravas sexuais. Por quê? Porque nesse período não vieram homens da Europa, não vieram mulheres, só vieram homens. Sendo assim, ao chegar aqui, os europeus encontraram quem? Encontraram os índios, as índias, né? Totalmente desprovida de qualquer, vamos dizer assim, qualquer negligência da sociedade desenvolvida. Então os europeus, eles não colonizaram, eles invadiram o nosso território, invadiram a América, tá? Tem alguns livros de geografia que falam que os bandeirantes, por que eles foram considerados heróis? Qual herói? Eles não foram heróis. Se eles mataram e escravizaram os nativos, né? Se eles usaram as índias como escravas sexuais, que inclusive os bandeirantes tiveram uma grande quantidade de filhos com as índias, depois com as negras que vieram como escravo, eles não foram heróis, né? Posso dizer que uma pessoa que mata, escraviza e usa as mulheres como escravas sexuais são heróis? Lógico que não. Enquanto professor de geografia eu não posso admitir isso, beleza? Vou falar alguns nomes, né, dos países da Europa, começando por letras, né? A, B, C, D. Pela letra A, Albânia, Alemanha, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão. Letra B, Bélgica, Bielorrússia, Bósnia, Bulgária. Letra C, Cazaquistão, República Tcheca, Chipre, Croácia. D, Dinamarca. E, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia. F, Finlândia, França. G, Geórgia, Grécia. H, Holanda, Hungria. I, Irlanda, Islândia, Itália. L, Lituânia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Liechtenstein. M, Macedônia, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro. N, Noruega. P, Polônia, Portugal. R, Reino Unido,
Romênia, Rússia europeia, tá? Ah, lembrando, Reino Unido é constituído por 4 países, beleza? 4. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Não esqueçam, tá? Reino Unido é constituído por 4 países. S. San Marino, Sérvia, Suíça e Suécia, beleza? Turquia, Ucrânia e Vaticano. Esses são os países que constituem esses 10.180.000 quilômetros quadrados. Esses são os países que formam 24 países na Europa, tá? Lembrando que a Rússia é o maior de todos em extensão, tanto na Europa quanto na Ásia, beleza? Um videozinho rápido, deixa seu joia, deixa seu like, compartilha com seus amigos na escola, né, em qualquer estado do Brasil, né, Professor Dário, Geografia. Isso aqui, nossos vídeos é só para dar um auxílio para alguns alunos que gostam de estudar um pouco da geografia, beleza? Em um próximo vídeo vou falar sobre Ásia, sobre África, sobre Oceania. Cada um continente eu vou falar um pouquinho. Joia? Deixa seu joia, galera. Não esquece. Abraço!